Hoje é dia de falar de Astra aqui na garagem, um carro que as pessoas pedem muito aqui no canal. Aliás, surgiram dois Astras para fazer matéria, tem uma outra versão, a gente vai comentar depois. Mas esse aqui é um 2002, um Astra CD, topo de linha, traz muita coisa interessante, inclusive um dos seus grandes predicados, elogiado até hoje, que é um motor 2 litros, 16 válvulas, com 136 cavalos. Saudações, pessoal! Hoje é dia então de falar de Astra, como vocês viram na cabeça do vídeo. O Astra acho que é um dos carros mais pedidos para a gente gravar matéria no canal e justamente é um carro que estava procurando há algum tempo um exemplar daquele jeito, né, desse jeito, bem conservado, enfim, que agora esses carros estão vindo num processo de valorização também diferenciado e até a ideia de preservação. Carros com 20 anos estão entrando nessa onda agora. Antigamente se encontrava, mas carros já modificados, enfim. E ainda tem um na pauta que é o GSI, o Astra GSI, que é um carro interessante também, está no nosso radar. Eu encontrei um deles, vamos ver se a gente faz uma matéria dupla com o Focus XR, lembra aquele Focus XR? Vai ser bem interessante. A gente falou de um concorrente de mercado dele, que foi o Estilo, recentemente, e o Estilo, em comparativos, às vezes ele ganhava por um ponto, às vezes perdia por um, enfim, a briga era bem interessante e é um segmento legal também de mercado, que a gente não vê. Você vê como o mercado é muito cíclico, né? Hoje em dia a gente tem um mercado de SUVs que ele meio que domina todos os segmentos. Os sedãs estão sumindo, então ainda tem sedã compacto que é forte a briga, mas é engraçado, o hatch é um carro que acabou sumindo do nosso mercado. Falta de procura ou então falta de oferecer também, afinal se não vai comprar, você vai comprar alguma outra coisa, né? Tem essa questão que acaba sendo muito importante também, né? Você quer comprar uma coisa, mas se não tem, você vai comprar outra, logicamente. E os SUVs, então, ocuparam esse espaço todo. O Astra tem uma história muito legal. São 6 gerações lá fora, ele chegou ao mercado em 1991 e, sem dúvida nenhuma, dá para dizer que ele é um dos carros mais bem-sucedidos na história toda da Opel. O primeiro contato do brasileiro com o Astra foi o Astra belga, né, o Astra F. Até, inclusive, vou botar a matéria que a gente gravou aqui com o vermelho, muito bonito o carro. Esse carro, meu sogro teve um também na época, e esse Astra belga ele foi o primeiro contato, né, do brasileiro com esse carro europeu. Naquela época a GM priorizava, aliás, anos 80, 90, tal, 2000, a linha Opel aqui no Brasil, momentos felizes, né? Ainda estou buscando uma Zafira nesse estado também para gravar matéria, outro sucesso de venda por aqui. Mas, então o Astra chegou por aqui, mas ele vinha importado, enfim, o famoso Astra belga, né, que eu citei há pouco, ele vinha importado em menor quantidade, teve problemas de imposto e tal, e a GM acabou trazendo uma leva relativamente pequena. Tem a perua Astra também, dessa mesma geração. De qualquer forma, foi um carro que as pessoas falaram, pô, um Astra, um carro diferente e tal. Na sequência, sim, ele passou a ser produzido aqui, que é o Astra G, exatamente essa geração. Uma mudança muito grande em relação ao Astra belga, mas que já começou a ser produzido aqui. Então, ou seja, com essa nacionalização, o volume, vendas e tudo mais passou a ser muito interessante, inclusive questão de valores, versões e tudo mais. A GM até começou usando os motores que já o fase 2 aqui inicialmente, mas depois nas versões mais completas tinha um motor mais potente, que é esse aqui, que a gente já vai chegar nele. E esse Astra F, o Astra G, melhor dizendo, ele realmente tem um estilo muito legal, né? A gente vê que ele é um carro até valorizado por quem gosta de performance, de desempenho, é um carro muito comentado em fóruns e tal, porque justamente ele conseguiu mesclar esse estilo europeu, que é uma coisa que eu acho muito bacana da Chevrolet na época, o estilo Opel, com a mecânica, né, opções de mecânica, mas entre elas essa aqui, que acabou aí virando um carro bem desejado, né? E versões diferentes de carroceria. Você, como o mercado aqui era variado, tinha Astra Sedã, tinha o Astra Hatch e o Hatch 2 portas e 4 portas, é um negócio engraçado. Lá fora, a Opel extravasou. Tinha inclusive uma versão desse carro, vocês estão vendo a imagem aí, que era um Astra G, que ele parecia um Opel Calibra, né? Ele é uma inspiração no Opel Calibra, bem interessante também essa ideia de mercado. Esse carro infelizmente nunca chegou aqui, mas naquela época talvez até pudesse chegar. Destaques principais. Bom, começando aqui, acho que uma das coisas mais legais, e esse espírito Opel a gente vê nos carros, é essa dianteira. A gente olha para essa dianteira do Astra e já vê uma Zafira também, que é um carro dessa mesma família Opel do período. Muito interessante o destaque da dianteira, um carro que tem uma cara de carro europeu, né, por conta dessa história toda, e é um carro bem bonito nesse sentido. Logicamente a carroceria 2 portas também é bem acertada,
A gente sabe que hoje em dia também no nosso mercado um carro desse tipo 2 portas não venderia. Um SUV 2 portas, vocês lembram que a gente falou de Evoque conversível aqui, outro segmento e tal, mas também é um carro que vendeu bem pouco. E uma coisa bem completa dessa versão CD, nós temos faróis auxiliares também, sempre foi sinônimo de carro completo aqui no Brasil, né? Farol auxiliar, é interessante isso. Seguindo por aqui, rodas de 16 polegadas. Essas rodas, elas não só têm, nos lembram a Zafira novamente, tem um desenho bonito, mas também elas têm uma característica interessante, que é justamente o fato de preencherem bastante a caixa de roda, uma coisa que na época roda 15 era considerada grande, a 16 acho que fica perfeita para esse carro. E por fim, aqui na traseira, o detalhe também do desenho, nessa tampa traseira, o logo 2.0 16, né, essa questão que as marcas mostravam muito as versões na época, né, para diferenciar uma da outra, isso eu achava bem legal. Além de conjunto de roda, esteticamente falando, tinha também o logo na traseira. E essa lanterna traseira também vermelha e branca, que eu acho muito bonita, que dá também um toque europeu para o carro, eu acho extremamente charmoso. O sedã já não gostava tanto, eu acho que o Astra, na minha opinião, nasceu para ser um hatch. E depois dele, lá fora, veio o Astra, que aqui virou um Vectra, mas a gente vai falar disso numa outra matéria. Falando da parte interna, agora o detalhe, essa maçaneta bem integradinha, eu sempre achei sensacional. Outras coisas legais, quando a gente fala de padronagem de banco, olha só, esses carros têm um cheiro de estofamento muito próprio também. Quem tem um deles ou teve vai se identificar. Olha só que legal essa padronagem de banco com tecido mesclando, né? Com plástico também, mas é interessante que tem esse tecido na porta. Agora aqui um detalhe bacana, olha só, é lógico, um carro 2 portas, hatch, o acesso ao banco traseiro pior que um 4 portas, claro, mas olha o detalhe interessante aqui do o acesso, né, você consegue usar isso tanto para subir o banco, como também para apoiar o cinto. Bem pensado, né? Uma coisa simples, mas funcional. É o detalhe da traseira, esse carro está muito bem conservado, olha só que legal. Prático, hein? Prático, realmente. Essas coisas de praticidade são sempre interessantes, né, para falar. Olhando aqui agora, esse painel, volante de 3 raios, nessa era volante multifuncional, né? Alguns modelos já tinham, mais caros ainda, né? Mas é engraçado isso, né? De pegar um volante que ainda não tem todos os botões, né? Como a gente está acostumado. Comutador de luz na esquerda, isso é típico de carro alemão. Olha só, espelhos elétricos também. Esse painel com fundo branco, eu sempre achei muito charmoso também, ó, para diferenciar a versão. E olha que legal, a cor, né? Uma cor bonita também, um fundo de painel bonito. Aqui a gente tem computador de bordo, bem completinho o detalhe aqui do CD Player, ar-condicionado, ou seja, um carro bem completo nesse quesito, né? Olha que interessante. Temos aqui ainda, né, o cinzeiro, tomada 12 volts, olha que legal aqui. Também o câmbio de 5 velocidades, né, bem acertado, e o acabamento interessante, né? Não é um acabamento excepcional, mas é um acabamento legal para a versão. E claro, não menos importante, né, eu falei dele no início do vídeo, na cabeça do vídeo, e agora a gente está vendo aqui o motor de 2 litros, 16 válvulas dessa versão topo de linha, que trazia aí 136 cavalos e 19,2 kgfm de torque. O Astra é um carro que tem uma história bem bacana. Eu falei 16 anos de história, né? Realmente uma trajetória. Vou até acender aqui a luz, fica bonito nesse painel aceso. Provavelmente em alguma hora vai aparecer. É uma trajetória de sucesso no mercado europeu e fora dele também, né? É que o Astra belga, quando chegou aqui no Brasil, ele pegou um momento de instabilidade, que não é algo muito incomum de acontecer no Brasil, e acabou perdendo um pouquinho, né, desse timing e possibilidades de mercado. De qualquer forma, o modelo ele conseguiu depois, com o Astra G, então início da produção no país e tal, a GM conseguiu realmente emplacar ele, literalmente falando, no mercado, e também virou um carro bem desejado.
Eu lembro na época que saiu o Astra, a gente tinha aquelas propagandas de revista, e essa linha Opel, né, eu citei há pouco na garagem, aqui na matéria, como essa linha Opel é bem acertada, né? Depois veio o Onix, vieram outros carros aí com a outra ideia, mas a linha Opel da Chevrolet, eles acertaram em cheio, né? É aquele carro que tem estilo, que tem um porte, que tem uma personalidade. Eu acho que foram anos muito interessantes e foram anos longos, né? Quando a gente pega Opel aqui no Brasil, pegando desde Monza, né? Começou aliás com o Opel Rekord, né? O Opala, e daí foi avançando na década de 80 e 90. Mas é interessante porque era uma linha de carros que acabava seduzindo muito o consumidor, né? Carro do ano, tal, justamente por conta dessa característica, serem carros, eu acho que acima de tudo, os carros da Opel, minha visão, e minha visão até de criança nos anos 80 e depois adolescente nos anos 90, é que eram carros bonitos. Você viu um deles na rua, a Zafira mesmo, já estou quase encontrando uma Zafira, um carro muito harmônico, né? Você olha e fala, cara, que carro bonito, até hoje, né? O desenho dele é bem interessante. E o Astra trazia algumas soluções diferentes, ele foi muito elogiado também por conta disso. Então tinha a carroceria de aço galvanizado, até coisas de durabilidade, ele acabava se destacando, né? O Astra G, tem que ir contando na ordem alfabética, esse Astra aqui. Então ele se destacou muito no mercado também por conta disso, né? O pessoal, a imprensa especializada gostava do carro por conta disso. Contorno dinâmico e opções de motorização e acabamento. Você tinha o Sunny, que era a versão 8 válvulas, uma versão mais simples, e o CD. Inclusive até estava falando com o proprietário desse carro, ele vendeu o carro há pouco, né? E justamente ele falou, tem um CD com teto, esses daí são mosca branca, né? Muito difícil de achar. E de fato, né? Realmente é engraçado, porque o teto solar, eu sempre gostei de teto solar, porque uma das minhas tias tinha Escort XR3, né? Então eu achava sensacional o teto solar do XR3. E daí eu fiquei desde criança, então sempre gostei de teto solar. Mas é engraçado como a indústria, ela passou um tempo até, em vários modelos, não colocou o teto solar. Foi uma coisa que passou meio em branco, né? Putz, que nem esse carro. A versão CD deveria ter teto solar de série já, como acontece hoje em dia também. Mas é engraçado como essas, às vezes umas minúcias de mercado, questão de custo, enfim, essas coisas todas acabam influenciando e a gente acaba tendo versões muitas vezes não tão completas, poderiam ser completas. Falamos de Astra, um dos últimos aí, dos últimos antes de sair de linha. Porque depois que esse carro foi fabricado aqui e saiu de linha, daí veio o que seria o Astra substituto, que aqui no Brasil acabou virando o Vectra, né? É engraçado, a gente tinha também o hatch, porque isso é uma coisa bacana, né? O Astra, ele prioritariamente é um hatch, né? E daí tem as outras versões, mas você vê que ele nasceu como um hatch, ele tem um jeitão de hatch que é impressionante. E daí veio, né? A história terminou dessa forma. O Astra deixou de existir aqui e veio um Vectra. O cara que tinha essa ideia, esse conhecimento, falava, pô, tô andando num Astra, mas na verdade era um Vectra. Mas é engraçado, né? Não deixa de ser curiosa, né? As decisões da indústria em determinados momentos. Mas é um carro legal, e essas rodas 16, é o que eu falo, né? Hoje em dia a gente tem roda tão grande nos carros, que você anda num carro com roda 16, que pra época era grande, e você fala, pô, até que não é grande essa roda, né? É muito engraçado, é muito curioso mesmo, né? E uma característica do motor 16 válvulas, justamente que se falava muito na época, é que o motor ele precisava de mais giro, enfim, para ter um desempenho compatível. Muitas vezes pega um 8 válvulas bem afinadinho,
ele saía na frente e esse aqui ia crescer depois, né? Mas é engraçado, né? Como o comportamento desse carro é legal também. Ele fica até um pouco acelerado, isso é uma coisa que ele comentou comigo. Quando você está rodando, você para ele fica um pouquinho acelerado e depois estabiliza, né? Mas justamente por conta disso, a rotação meio que de certa forma tá sempre um pouquinho mais alta para alimentar de certa forma. E uma coisa legal, olha só uma Quantum aí conservada, né? Conservada. É sobrevivente, né? Porque essas Quantum de serralheria e tal também estão acabando, né? Mas é engraçado. Mas o Astra então teve uma trajetória muito legal aqui no Brasil. E encontrar esse exemplar da versão CD muito bacana mesmo. Por conta, cara, do carro ser muito íntegro, né? Você vê? Muito íntegro. É difícil achar esses carros, porque são carros que estão em transição, né? São carros que têm aí 20 anos, 20 e poucos anos. Ainda não são carros clássicos com 30 anos ou bem perto dos 30 anos, e ao mesmo tempo eles são carros de uso de muita gente, né? Então o carro não vai estar naquele estado sensacional. Então, fantástico, mas belo carro, né? Painel todo integrado aqui, realmente muito legal de andar. E em termos de desempenho também, né? Uma das referências da década de 2000, final de 90, começo de 2000. É isso aí, pessoal, vou dar mais uma voltinha. Obrigado pela audiência, um grande abraço. Nos falamos. Tchau, tchau.